Olá pessoal, agora vamos revisar um pouco do que foi visto em sala de aula sobre a ordem mundial e também vamos entender como se configura a nova ordem mundial. Então, sobre a ordem mundial, a gente viu que significa o equilíbrio de forças entre os países no plano internacional. Esse equilíbrio de forças, seja político, militar ou econômico, certo? A ordem mundial ela pode ser classificada em três tipos. A ordem mundial unipolar, o próprio nome já está dizendo, né? Uma só potência. A gente tem exemplos, né? A Inglaterra, quando era a única potência hegemônica do mundo, desde o período das grandes navegações, século XVI até o século XX, certo? Até a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, a Inglaterra ela exercia essa soberania de potência única e hegemônica no mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente viu que os Estados Unidos assumiu esse status de potência, certo? E também no final da década de 1990. Então são exemplos de ordens unipolar. Bipolar, a gente tem o exemplo mais básico, foi o período da Guerra Fria, né? Que duas potências, bipolar significa duas potências. E essas duas potências hegemônicas, União Soviética e Estados Unidos, que foram os principais protagonistas da Guerra Fria. E a multipolar, várias potências, certo? A gente pode citar o exemplo da nova ordem mundial, hoje, atualmente, que a gente vê várias potências, né, isso no mundo. Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, Japão, entre outros. Sobre a ordem bipolar, a Guerra Fria, a gente já viu, né, que a Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial e se estendeu de 1945 até 1991, certo? A Guerra Fria foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Quem mais ele ficou marcado principalmente pelo antagonismo político entre os Estados Unidos com a ideologia da democracia e do capitalismo e a União Soviética trazendo os princípios ideológicos do socialismo e do comunismo de Karl Marx, certo? Então, durante essa Guerra Fria, essas duas potências não entraram em conflito direto, certo? Por isso o nome Guerra Fria. Houve conflitos, sim. Houve conflitos entre outros países que foram influenciados por essas duas potências, mas elas duas não tiveram conflitos diretos, certo? Então, a Guerra Fria teve como principais consequências, como eu falei no início, era uma guerra mais ideológica, política e ideológica. Então, as principais consequências da Guerra Fria foi um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente com a corrida espacial e a corrida armamentista. Então, cada uma das potências querendo sobressair sobre a outra, investiram bastante, investiram em satélites, enviaram satélite artificial para o espaço, construíram armas de destruição em massa com mais precisão, né, as conhecidas armas inteligentes, certo? E nesse conflito ficou marcado principalmente a divisão da Alemanha, que a gente viu em sala de aula. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação e durante a Guerra Fria essas zonas de ocupação acabou se formando dois países: a Alemanha Oriental sobre controle da União Soviética e a Alemanha Ocidental sob domínio dos Estados Unidos, certo? Na Alemanha foi criado o Muro de Berlim e a sua fase final foi marcada pela crise do socialismo, porque a União Soviética, para tentar acompanhar os Estados Unidos nessa corrida armamentista, nessa corrida espacial, ela investiu bastante. Então, seus recursos foram exauridos todos. Então, com isso, a União Soviética
passou a enfrentar sucessivas crises econômicas, certo? E o modelo socialista foi posto em xeque. Então, marca 3 acontecimentos históricos, marca o final dessa Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha em 1990 e em 1991 a desintegração da União Soviética. A União Soviética chegou ao fim nesse ano e dela surgiu vários países, né? Rússia, Ucrânia, Belarus, entre outros países. E além da União Soviética, tem também o exemplo da República da Iugoslávia, que também se fragmentou em vários outros países, né? Em Croácia, Sérvia, Montenegro, certo? Então isso marcou, esses acontecimentos marcaram o final dessa Guerra Fria. Que essa Guerra Fria trouxe consequências negativas, né? Isso porque houve conflitos, houve aquela tensão de ter o temor de ter uma guerra nuclear entre essas duas potências. Eles investiram bastante em construção de armas de destruição em massa, mas também trouxe avanços, principalmente para os meios de comunicação, certo? Houve bastante investimento em tecnologia durante esse período. Sobre a ordem multipolar, ao final da Guerra Fria, a partir de 1991, a nova ordem mundial ficou caracterizada pela unipolaridade dos Estados Unidos da América. Só que rapidamente, no plano econômico, a gente observava que existia um grande crescimento dos países que faziam parte da União Europeia. A União Europeia é um conjunto de países lá da Europa, né? Entre eles Alemanha, França e Inglaterra. Também o crescimento econômico do Japão. Então, a partir daí, começou uma discussão se essa ordem, realmente, se essa nova ordem mundial seria unipolar, só com os Estados Unidos, ou se seria multipolar, com várias potências econômicas. A partir daí surgiu o termo de unimultipolar. O que seria, o que esse termo quis dizer? Unimultipolar, porque existia uma única potência político e militar, que era os Estados Unidos. Mas no plano econômico existiam várias outras potências, certo? Então a gente via o crescimento de países da União Europeia e do Japão, junto com os Estados Unidos, formando essa tríade econômica. E também na década de 1990, a gente observou um forte crescimento da economia da China, certo? Chegando no final da década de 1990 como a segunda maior economia do mundo. E a projeção é que nos próximos anos ela seja a maior. Já é a maior economia em termos de volume de comércio, ou seja, de poder de compra. Ela não é ainda o maior PIB, mas possivelmente nos próximos anos será sim o maior PIB do mundo, certo? Nos anos 2000, a Rússia, foi eleito na Rússia para presidente Vladimir Putin. Então o Vladimir Putin, ele tinha como sua principal política de governo colocar a Rússia novamente como potência soberana no cenário geopolítico atual. Lembrando que a Rússia foi a principal herdeira do arsenal nuclear e bélico da União Soviética. Então a Rússia já era uma potência militar. E o presidente Vladimir Putin queria também transformar a Rússia em uma potência econômica, certo? Então a gente viu um forte crescimento da economia russa, certo? Chegando a ficar até entre as 10 maiores economias do mundo. Também nos anos, na década de 2000, a gente observou um grande crescimento também de alguns países emergentes, entre eles os países que compõem os BRICS.
Quais são esses países? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil, principalmente, a gente observou nesse período dos anos 2000, um forte crescimento econômico, uma forte política de bem-estar social, certo? Que essa política promovendo o crescimento da nossa economia, chegando ao final da década, em 2010, o Brasil como a sexta maior economia do mundo. De lá para cá houve recessão econômica, houve aquela crise econômica, crise política, e atualmente também a gente sabe como é que anda a nossa economia. Então o Brasil ele caiu bastante. Se não estou enganado, no último ranking o Brasil era apenas a 10ª economia do mundo, certo? Então, com o crescimento econômico desses países que a gente viu, a gente observa que a ordem mundial atual, ela é multipolar. Multipolar porque tem várias potências econômicas, e também no campo militar, eu acabei esquecendo de falar, a China também houve um forte desenvolvimento no campo militar. Então, temos hoje como potências militares, as principais, Estados Unidos, a Rússia e a China. De acordo com alguns estudiosos, a Rússia, ela, em termos de armas nucleares, a Rússia ela é até superior aos Estados Unidos. Isso segundo alguns estudiosos, certo? Alguns cientistas. A diferença da Rússia para os Estados Unidos é que os Estados Unidos sempre foi aquele cão, aquele cachorro que sempre fala, ladra muito. E a Rússia não, a Rússia sempre foi aquele cachorro caladinho, certo? Então a gente nunca sabe qual é o poderio bélico que a Rússia tem, certo? Mas a gente sabe que ela herdou todo o arsenal nuclear da União Soviética e também investiu em mais armas, certo? Principalmente para a defesa. Os escudos antimísseis russos são os mais eficazes do mundo na atualidade. A gente vê o crescimento econômico dos países emergentes, certo? Então, por isso, podemos classificar essa nova ordem mundial como uma ordem multipolar, certo? Os Estados Unidos não é mais a única potência econômica, assim como não é mais a única potência militar. Ela ainda é sim uma potência cultural, né? Porque a gente sabe que o poder de influenciar a indústria cultural norte-americana, ela ainda influencia muitos países do mundo, né? Inclusive o nosso, certo? Então, nesse período, a gente viu o crescimento, o surgimento de vários países emergentes crescendo a sua economia, certo? Se industrializando. Então foi criado o G20 dos países emergentes. Esse G20 dos países emergentes, ele vem tentando superar as desigualdades na relação entre os países capitalistas ricos, certo? Com os países que são considerados subdesenvolvidos, certo? O objetivo desse G20 dos países emergentes é aumentar seu poder de negociação dos organismos internacionais, certo? Lembrando que esse G20 não é aquele G20 que está incluído os países, vários países desenvolvidos com alguns emergentes, que o Brasil sempre participa anualmente dessa reunião. Esse G20 aqui era só países emergentes. O que são países emergentes? Países emergentes são aqueles países que alcançaram nas últimas décadas um rápido processo de industrialização, cresceram do ponto de vista econômico, só que ainda não conseguiram superar todas as suas desigualdades sociais, certo? Então, o Brasil, a Rússia, o México, a Argentina, Índia, são exemplos de países emergentes, ok? E quais são os desafios atuais? Então, pessoal, os desafios atuais são muitos e cada vez mais complexos, certo?
Primeiro vamos entender o que aconteceu pós-Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, os países Estados Unidos, a Rússia, que herdou todo o arsenal nuclear da União Soviética, temendo que poderia, no futuro, acontecer algo pior, assinaram um acordo de tratamento de não proliferação, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, certo? Foi assinado pelos Estados Unidos, Rússia, a Inglaterra, a França. Então essas potências nucleares assinaram esse acordo no início da década de 1990, certo? Mas com o principal objetivo de evitar que tivesse um aumento de produção de armas nucleares, certo? Mas alguns países não participaram desse acordo, principalmente a China. Então a China sempre veio, nesse período, veio aumentando seus testes em armas nucleares, certo? A China sempre foi uma parceira da Rússia, ok? Mas o desafio maior foi com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte também começou a investir em armas, certo? Armas nucleares, e sempre a Coreia do Norte foi considerado um desafeto dos Estados Unidos. Sempre teve aquelas ameaças, como a gente viu atualmente entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un, ok? Além da... Outro país também tem um programa de enriquecimento de urânio para tentar fazer uma arma nuclear, é o Irã. Né? No início desse ano, até muito se falava em uma possível terceira guerra mundial, Irã e Estados Unidos, certo? Apesar disso, eu já pensava que era difícil acontecer, ok? Além desses desafios que tem vários países aí produzindo armas nucleares, os Estados Unidos, no final do ano passado, né, em 2019, por meio do presidente Donald Trump, rasgou esse tratado de proliferação nuclear, de não proliferação nuclear. O que foi isso? Então, simplesmente ele retirou os Estados Unidos do tratado. Então, isso significa que no futuro mais próximo, a gente pode ter uma nova corrida armamentista, certo? Então, uma nova corrida armamentista, né? Ou seja, já que os Estados Unidos saiu desse acordo, a Rússia também pode sair a qualquer momento. A China já vem com seus programas de produzir armas, certo? E cada vez mais esses países começam a investir em produção de armas nucleares, ok? Outros desafios são os conflitos étnicos, religiosos e nacionalistas que tem na África, na Ásia, várias regiões tentando se separar, como por exemplo a gente pode citar o exemplo da Catalunha, que quer se tornar independente, se separando da Espanha. Então são desafios atuais. E sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de falar aqui, o desafio atual maior, certo, que está atingindo todos os países, sejam países desenvolvidos ou países em desenvolvimento, que é o Covid-19. Então a pandemia do Covid-19 tem colocado aí em xeque uma discussão sobre a economia, certo? E também sobre a saúde. Então vários países vêm enfrentando essa pandemia com centenas de mortes, não é isso? E a gente sabe que vai ter um impacto econômico grande nesses países que estão sendo atingidos por essa pandemia, certo? A gente sabe que, no caso, os países da Europa, da União Europeia, todos vão ter uma recessão econômica de pelo menos menos 1% esse ano, certo?
o nosso país vai ter uma recessão econômica, os Estados Unidos, mas outro país que vai ter um leve crescimento econômico, vai ser mais baixo do que a projeção que era esperado, vai ser a China. Então, por que a China surgiu esse vírus lá, não é isso? Então, por que a China vai ter esse aumento, esse crescimento econômico? Porque a China sempre, muitos podem dizer a China é um país socialista. Não, a China é um país capitalista, é economia de mercado. Mas a China foi, apesar do surto do Covid-19 ter surgido lá, a China ela teve toda a infraestrutura, investiu, certo, no combate a essa pandemia. Hoje são poucos casos que está acontecendo lá. Então a China ela tem essa política de tirar o dinheiro do governo, certo, para investir na sociedade, seja por meio de políticas públicas, políticas de saúde, não é isso? Como está acontecendo, foi construído 2 hospitais em 10 dias, coisa que aqui no Brasil, para reformar um hospital é mais de ano, né? Então, esses investimentos do governo direto na sociedade, eles investem, não é porque eles são bonzinhos, até porque a China é um regime totalitário, né? Eles investem porque eles têm o retorno lá na frente, e o retorno tem muita mão de obra. A China tem 1,3 bilhões de habitantes. Então, é muita mão de obra para trabalhar, produzir e fazer a economia da China crescer, certo? Então, outros países poderiam seguir esse exemplo, principalmente no combate a essa pandemia. Só que seguir o exemplo não é que eu estou defendendo o totalitarismo chinês, certo? Mas sim a forma de como o governo administra seus recursos, certo? Então, esse é o maior desafio, essa pandemia do Covid-19 é o maior desafio para a ordem mundial atual, certo? Então, a gente já viu o FMI, a própria Organização Mundial de Saúde, a ONU, a Organização das Nações Unidas, falando principalmente que as consequências piores vai ser nos países mais pobres, certo? Então, isso pode trazer prejuízos graves, tanto para a economia, como para a população, a sociedade mundial como todo. Certo, pessoal?